Eu sou Mari Carvalho e esse é o podcast Construtora de Mundos. Aqui não importa a sua produtividade ou eficiência. Aqui a gente se preocupa com a sua vida e a sua humanidade. Olá, pessoal, tudo jóia? Hoje é dia de casa cheia, sofá quentinho e alma quentinha e coração quentinho também. Dia de sarau em casa. Tem que trazer o violão, acho que ele não trouxe violão, já vai ganhar uma advertência. Eu trouxe violão. E para apresentar o convidado de hoje, eu vou ler um pedacinho da música dele, porque eu acho que vai ser uma bela introdução para o nosso papo de hoje. Abre aspas. Se isso é ser homem, eu cansei. Eu quero mais de mim. Cansei de enterrar tudo que me passou. Cansei é de calar a minha dor. Cansei de machucar quem não tem nada a ver. Cansei de ser e de fazer sofrer. Cansei, quero vingar. Eu farei vingar o meu amor. Fecha aspas. Marcelo Correia, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você. Obrigado, amigo. Obrigado, Mari. Só faltou você cantar, na verdade, né? Eu ia fazer isso, mas é um desserviço. Eu fiquei pensando, ela vai ou não vai? Ela vai ou não vai? Não foi. Eu também, como eu não trouxe violão, eu não posso falar muita coisa, né? Pois é. Tá vendo? Eu só não cantei porque não tinha o violão. Mas, bom, tô muito feliz de estar aqui. Muito feliz. Adoro você e acho que vai ser um bom bate-papo pra gente. Como sempre foi, desde muito tempo. Eu sou Marcelo Correia, sou papai da Liz, de 5 anos, pai da Júlia, de 2 anos, sou companheiro da Ari, sou cantor, compositor, sou escritor infantil, contador de história, vascaíno, dono de casa, que mais? Palestrante. Quase um bombril. Um bombril artístico. Mas é isso, é um prazer estar aqui para a gente poder bater esse papo. Tá? Obrigadíssimo. E aí não pode faltar a pergunta tradicional de todo mundo que senta no sofá da construtora. Que mundo você quer construir, Marcelo? Conta para nós. O mundo que eu quero construir. Eu acho o mundo que eu quero construir, de certa forma, um mundo que é o mais a gente pode ser quem a gente queira ser. A gente trata os outros com mais respeito, com mais afeto. E acho que parte do meu trabalho, até para quem é focado muito em falar com homens, para a gente desaprender o que esse papel de ser homem que não foi ensinado desde pequeno, é fazer homens também verem esse outro lado, que a gente pode exercer esse ser homem, essa masculinidade de uma forma respeitosa. Então, de uma certa forma, eu acho que eu quero que todo mundo se trate com respeito, todo mundo que possa ser quem quiser ser. Simples assim. Que beleza de mundo esse, né? Esse eu quero viver também. Né? Simples. Parece simples, né? A gente complica. Mas eu acho que a gente está no caminho, né? De fazer parte dessa construção desse mundo aí. Sim. Estamos nele. Eu não sei se a gente vai ver isso agora, em breve, mas eu acho que eu acho que a paternidade ela traz muito isso, esse senso de responsabilidade, ele aflora e fica aflorar, né? Fica muito mais forte. Porque de fato é o mundo que eu quero que meus filhos vivam. Sim. Eu acho que até elas, a educação delas é uma forma, talvez a maior forma que eu tenho para poder construir esse mundo que a gente quer ver. Eu acho muito massa. Só um parênteses para quem está ouvindo. Por acaso, o Marcelo está na escola da filha, no coworking, então vocês vão escutar barulhos de criança e tá tudo bem, porque essa é a vida como ela é. É isso aí. Então, acho que esse contexto é importante, porque é isso. Você exercer o seu papel também significa estar presente, poder fazer as coisas que tem que fazer da forma que
dá para fazer e tá aqui com a gente de qualquer forma, né? Com barulhinho, sem barulhinho, tá tudo maravilhoso. Então, pessoal, não fiquem bravos, daqui a pouco meus cachorros também latem. Então... Mas, voltando, o que você tá falando, que eu acho que orna muito com o que a gente tá propondo de conceito do podcast, né? Quando a gente está construindo mundos, a gente está plantando sementes, né? E, como diria o Eurico também, outro convidado querido, a gente planta árvore que a gente não vai nem comer o fruto, nem usufruir da sombra, né? Mas elas estão aí, a gente tem que fazer parte disso, né? E quando você está construindo esse mundo para suas filhas, elas vão aproveitar disso. E esse é o conceito da cosmovisão dos povos originários, né? Você olhar 7 gerações para frente. Então, talvez a gente tenha que resgatar isso, esse aprendizado que a gente perdeu, de olhar para 7, 8 gerações para frente e falar, cara, o que eu estou fazendo hoje que vai permitir que o mundo seja melhor até 8 gerações depois da minha, né? E a gente, no curto prazo do dia a dia, a gente não se atenta para isso, né? E aí, Mar, eu queria que você contasse um pouquinho, eu sei que tem o seu TED, para quem quiser saber mais, e ouvir várias versões, várias histórias, mas como que você chegou até aqui? Essa versão sua, hoje, como é que veio? Veio depois de muita cagada, né? Isso é a primeira coisa. A gente vai... Quem nunca? A gente vai errando e o lance é como que a gente aprende com a cagada que a gente faz. Mas bom, eu cheguei até aqui, hoje eu tenho 38 anos, né? Então, acho que muito da minha caminhada, o começo da minha caminhada foi muito seguindo os passos desse script que eu falei, desse roteiro que a gente recebe, o que é ser um menino, o que é ser um homem, né? Então, eu sou morador, nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, então, sempre Zona Norte, ali, Vila da Penha, Irajá, Vista Alegre, sempre passei a maior parte do meu tempo. Vizinho de Richards. E eu acho que no subúrbio, assim, eu tive uma educação legal, assim, meus pais puderam me pagar o que eles não tiveram, então, tipo, era uma escola particular, assim, mas ainda assim, era uma escola de subúrbio que, assim, eu sempre pensei, cara, eu preciso ganhar meu dinheiro, ter minha liberdade, minha independência. Meu pai sempre pregou muito isso para a gente poder correr atrás. Eu sou filho de uma criação luso-nordestina, né? Meu pai português, Portugal, e minha mãe da Paraíba, né? Então, assim, minha família, por parte de mãe nordestina, por parte de pai lusitana. Assim. Eu sempre fui correndo atrás das coisas que eu queria. E eu acho que, de certa forma, se correr atrás, você corre tanto atrás que você nem entra muito bem por que você está correndo. Você só quer, foca muito a questão da independência. Assim. Eu estudei muito para poder passar para um colégio, né, que era o Cefet. O Cefet mudou muito a minha vida, assim, foi maravilhoso, mas eu não tenho consciência, eu não lembro de ter a consciência. Eu vou porque é um ótimo ensino. Eu lembro de pensar assim, eu vou para lá porque o meu currículo vai ser melhor para poder ganhar dinheiro, para poder fazer as coisas que eu quero fazer. Na hora da faculdade, eu falei, vou escolher a faculdade. Não gosto de nenhuma mesmo, porque a minha essência era a música. Já que eu tenho que encarar esse negócio. A minha essência era a música. Porque a essência da música, eu escutava de muita gente e sutilmente, inclusive da minha família, sabe que a música é coisa vagabunda, coisa de ferrada, buscando dar dinheiro. Então eu fiz a faculdade de administração, que aí é aquela faculdade assim, né? Todos os administradores. É que a gente escuta muito isso, não sabe o que vai fazer administração. Foi um pouco isso comigo, mas assim, eu curti, assim, eu falei, cara, tem um caminho aqui para poder ganhar grana. Né? Sempre na raça, trabalhando muito. Eu trabalho já assim que eu entrei e fui me capacitando. Então, toda a minha história lá do TED fala que eu entrei numa multinacional, que foi muito legal, mas a minha multinacional foi, sei lá, os 5º estágio meus. Eu comecei a trabalhar na fábrica em Caxias, trabalhando com outra empresa no centro, então, enfim. Sempre pensando assim, cara, aqui tá bom, aqui eu vou crescer. Mas esse crescer não é um crescer natural, né?
Crescer era ter meu dinheiro, ter meu carro, era conquistar as coisas que eu, como homem, precisava conquistar. Essa coisa de vencer na vida, né? Ser melhor. Melhor para quem? Né? Eu não tinha essa consciência. Para mim, o ser melhor era eu ter um carrão, era ter. Eu nem sou ligado tanto à coisa material, mas indiretamente eu sou influenciado, né? A ganhar dinheiro, ter independência, e foi. E assim, quando eu cheguei na multinacional, na indústria farmacêutica, aí virou o querer crescer com alguém, uma instituição que sabe explorar isso muito bem. No sentido de, vem para cá, olha as salas de reuniões, olha as viagens, olha as coisas, que é todo mundo corporativo, ele é muito atraente, é muito sedutor. Né? Chega a ser muitas vezes sexy, assim, você chegar e, cara, porra, sou, né, gestor, sou diretor, sou isso, como se você fosse mais do que alguém, sabe? Então, eu acho que, de certa forma, eu fui fazendo as coisas sem pensar, né? E sempre trabalhando muito, sempre foi muito atrás, nunca tive problema em gastar meu tempo para. Só que tem hora que você corre tanto atrás, você nem lembra mais o que você está correndo. Assim. E aí foi onde é que, em algum momento, meu corpo estava dando sinal. Naquela época nem se falava em burnout, nem, né, poucas pessoas falavam disso. Meu corpo já dava vários sinais e eu não enxergava, porque eu estava completamente no automático, fazendo algo que era completamente diferente do que era aquela minha conexão com a arte, com a música, sempre. Eu não fazia mais nada disso. Né? Aí meu corpo foi dando sinal, tipo, acorda, acorda, danado, acorda, danado, acorda, pererento. Aí chegou uma hora que... Aí acordou, né? Acordei, né? Acordei, literalmente, acordei com o meu rosto todo, uma paralisia facial, foram quase um ano tratando, com terapias aos montes, e mesmo assim, é impressionante como é que hoje você volta no tempo e vê assim, cara, trabalhei, eu vejo as pessoas hoje com paralisia em casa, licença, 2, 3 meses, eu trabalhei de olho e boca aberta, babando no trabalho, sabe? Eu eu não cheguei nem a cogitar a não ir trabalhar. Então eu tava com o rosto todo, tava lá, babando. Isso é louco, né? Mas a gente nem pensa nem cogita se colocar em primeiro lugar. Não nem faz. cogita. É muito louco isso. É uma doutrina. É uma doutrina, exatamente. Aí tem toda a questão da masculinidade que só reforça, que é como se fosse mais uma bigorna, né? Além de você estar conectado com o seu trabalho, ter aquela... de não entender o que está acontecendo, a outra bigorna dessa masculinidade, que nesse caso é uma bigorna porque ela me aprisiona num papel que eu não consigo sair, é aquele cara que não consegue pedir ajuda, que sofre sozinho, que não, tá tudo normal, deixa comigo que eu aguento. Então, todas essas frases, esses pensamentos que a gente escuta repetidamente desde a infância, eles te vestem de uma forma que vira uma casca que você não consegue, sabe? Uma armadura que você não consegue tirar. Vai aprisionando mais ainda. Aí, depois de um ano da paralisia, eu saí, estava com meu grande amigo, irmão William Rodrigues, trabalhando até de noite. Senti uma dor no peito, não falei para que era com a galera que estava na reunião comigo. Saí e falei assim, cara, eu acho que tá dando ruim, eu acho que realmente essa dor tá muito forte. Tá esquisito. Aí cheguei no departamento médico da empresa, o pessoal, tá levado! Botaram... Meu Deus! Saí de ambulância da empresa de trabalho. Assim. Isso para mim foi muito simbólico, né? É bem simbólico. No final deu tudo certo, estamos aqui falando. Mas foi o começo de um despertar de algo que me faz, eu acho que é o grande ponto de eu chegar aqui foi a decisão do que eu não queria para mim. Né? Às vezes a gente não sabe muito para onde vai, assim, mas a gente pode escolher o que a gente não quer. Assim, cara, isso me faz mal, eu não sei para onde eu vou, mas isso eu não quero. Aí eu tomei essa decisão, foram mais alguns anos guardando dinheiro para poder sair de uma forma que desse um pouco mais de tranquilidade, poder escolher um caminho. Aí dali em diante foram mais uns 2 anos, um pouco, acho uns 3 anos, até eu sair. Eu lembro quando eu saí, assim, lembro quando eu pedi minha demissão e foi no momento que eu tinha uma reestruturação, eu tinha uma equipe grande, uma equipe de, sei lá,
20 pessoas, e eu me preocupava muito em deixar todo mundo bem. Teve uma grande reestruturação que eu fiquei só com uma. Aí eu falei, cara, na boa, é agora, sabe? Me deram a vaga, eu falei, não quero, claro que eu quero a vaga. Pô, deixa comigo, não, eu vou fazer. Quando eu sentei na vaga, eu falei, poxa, é agora, pedi demissão, deixei todo mundo bem, hoje tá todo mundo já, tudo, sei lá, bem desenvolvido, tá, enfim. E aí saí, fui viver meu sabático, no meio do sabático, ganhei a Liz, virei pai. Aí mudou tudo novamente. Aí sim, tive o privilégio de dividir alguns anos do seu lado no trabalho, né, Má? E privilégio porque eu acho que quando você, agora você A gente é do contando, bem, né? A gente é do bem. Tem tanto, né? Tanto FDP, a gente é do bem, é bom contar isso também. e quando você conta a história, naquele momento eu não sabia do backstage, né? Uhum. Mas quando você conta faz muito sentido, porque você era uma pessoa, uma referência para mim, de uma pessoa que lidava muito bem com as questões internas e com as loucuras internas, né? Com aquela coisa de bater palma para maluco dançar que você não sabe o que está acontecendo. Você tá de sacanagem que está acontecendo isso, É cara. muito normal. É raro, mas acontece muito aquela figura. Acontece muito. E aí e eu olhava e falava assim, cara, como é que esse cara consegue? E no final das contas, você conseguiu um preço alto também, né? Ali eu acho que você já tá, pelo que você tá contando e agora a gente conectando, né? A decisão mesmo já tinha sido tomada e você estava se estruturando. E por que eu tô falando isso, né? Porque quando eu fui fazer a minha transição, e eu queria agradecer publicamente, não sei o tamanho do público que vai ouvir, mas eu queria te agradecer publicamente. Acho que quando eu estava no meu momento de não aguento mais, estou ficando louca, estou ficando doente e tenho que fazer alguma coisa em relação à minha saúde também, você e um outro colega nosso, né, Samuel Kikuchi, se estiver ouvindo a gente, beijocas, Grande Samu. Samu, Beijo, saudades. foram duas pessoas que eu pedi socorro mesmo, de falar assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não posso ficar onde eu tô. E um medo muito grande, né? Porque a gente não tem muita. A gente, primeiro, não tem referências, Sim. porque as histórias diferentes das padrão, poucos são contadas, né? Sim. Assim, acho que a gente tem poucas referências das histórias que deram certo, e dar certo também é muito relativo, mas assim, Exatamente. Exatamente. conseguem construir uma vida saudável, É. digna, com relacionamentos saudáveis, né? Eu acho que tem um outro contexto, mas que é possível. E essas histórias, elas já existem, mas elas não são contadas. Então a gente tem muita diferença. E eu acho engraçado, assim, há pouco tempo eu estive em São Paulo no batizado do meu compadre, muito querido também, e a gente estava conversando com os colegas, e as pessoas falavam assim, Mari, mas como é a sua vida? Como é a sua rotina? O que você faz? Eu falo, cara, Globo Repórter. exatamente, onde vivem, o que comem, onde parece que não, parece que é um negócio tão louco, Uhum. né? E as pessoas não têm nem a referência de como é possível viver Eu acho que aí eu ia chegar exatamente aí. Eu acho que fora do mundo é corporativo. isso. Então, É isso. você foi para mim uma tábua, assim, Ari que, né, obrigada Ari de cuidar desse homem aí, porque foi uma tábua de salvação na hora de não saber o que fazer e de um medo gigantesco do desconhecido, porque você também não sabe, perde totalmente o chão, assim, você fala, cara, agora eu vou num caminho que eu nunca trilhei, não tem passo a passo, não tem plano de carreira, não tem alguém, o RH para te falar, vai para lá, vai para cá. E aí, nesse momento, acho que você foi uma grande referência para mim de falar assim, cara, vai, você vai sobreviver. Eu tô aqui, vai dar tudo certo. Vambora. Isso me deu uma tranquilidade, me deu uma segurança, até né, não em você, porque eu acho que no fim, né, mas em mim mesma, de falar assim, cara, é isso. Né? É possível andar nesse caminho, trilhar essa trilha menos percorrida, mas ela é uma trilha super válida. Né? Eu costumo dizer que, assim,
a gente está, independente da religião, de que a gente está aqui numa vida. Eu sempre faço uma conta assim, tem expectativa de vida lá 70 anos. Eu tô com 120, pô. Você pode aumentar a sua Não, conta aí. tudo bem, tomara. Mas cara, é a caminhada. O que eu vou deixar aqui para mim e para quem. Porque no final das contas é aquela pergunta, né? Quem é você sem seu crachá, né? A gente se agarra no nosso crachá, a gente não consegue se imaginar fazendo outra coisa, ou tendo uma vida que seja diferente daquilo. E a gente se costuma pensar que aquilo ali que é o importante, que o conhecimento, o cargo, o título, as coisas que eu tenho ali são o que vão me fazer, que vão fazer, vão Sustentar a nossa. sustentar, preencher a minha vida. E não é, cara. Não é. É muito louco porque a gente sabia disso. É, Antes de começar, sim, sim. antes de entrar. Olha como é louco, né? A gente é tão sedutor, o discurso é tão bom, é tão forte, que a gente sabia antes de começar. A gente tava, né? A gente tinha contato. De repente a gente parece que entra num modo zumbi e vai. Aconteceu recentemente, me chamaram para ir num evento, queriam minha participação no evento, aí eu fui nesse evento. Aí quando eu cheguei no evento, antes do que eu ia fazer começar, tinha uma palestra, cara, devia ter umas 2.000 pessoas. Aí o gestor, um cara que era o head da empresa, começou a falar assim, não é que só depende de você, uma coisa assim. Aí todo mundo ganhou um adesivinho, tipo um foguetinho, onde você tinha que pegar o foguetinho e colocar no seu objetivo, o adesivo. Você ia colocar, tipo assim, esse aqui é o objetivo, ia colar na casa, no carro. Eu fiquei escutando isso, falei assim, caraca, velho, não posso falar a palavra no podcast. Falei, meu Deus, cara, não é possível. Aí eu olhava pro lado, assim, cara, eu tenho umas 2.000 pessoas, era uma história gigante naquele evento do Sul América. Uhum. Assim, não é possível que essa galera acredita nisso, cara. Não é possível. E assim, a galera assim, babando, sabe? Eu acho que a gente é isso. Eu acho que a gente tem poucas referências. Eu acho que é um meio que é muito sedutor, atraente. Mas aí passa muito pela o que a gente entende também, aí amadurecimento, o que a gente entende de o que é felicidade, o que é ter uma vida de fato importante para mim, né? Todo mundo quer conforto, todo mundo quer o seu dinheiro, e beleza. Mas como que a gente fica. É a nossa incapacidade de ver um outro caminho. Assim. E aquele é um caminho que a gente aprendeu, que todo mundo fala que é o caminho. Meu pai, ele é aquele baby boomer de 30 anos de música multinacional, vai bem ou mal, eu escutava muito dele também. Amo meu pai, isso não é um problema, tô falando assim, que ele é parte do que É referência. referência. Então, assim, como que a gente acostuma ouvir isso e não ouve outras histórias. Depois que você dá um não, você liga uma outra parabólica, assim, também. Aí você, enfim, tá no momento que a gente está de se conectando com gente, a gente escolhe mais com quem a gente se conecta, escolhe mais os caminhos que a gente vai levar e por aí vai. Mas é muito difícil. E eu também, assim, mano, não quero ser hipócrita, né? Porque até ontem eu tava batendo palma pra maluco dançar, né? Como diria a história. Mas quando eu tava. Eu acho que, na verdade, pra mim, né? E pra minha história e as histórias que eu vejo e compartilho, quando a dor é suficientemente grande, a gente consegue enxergar a alternativa, ou pelo menos a gente para enxergar a alternativa. E quando a gente está nesse modo automático, a vida dá essa chacoalhada, porque eu acho que não é natural, né? Quando a gente está nesse ritmo e nesse embalo, não é natural que a gente consiga ou que saia por aí buscando uma alternativa, porque eu vejo muitos amigos hoje que ainda estão se sentindo incomodados, mas é como se, beleza, eu tomo um remédio, dá para segurar, ou eu extravaso no final de semana, faço alguma coisa, encho a cara, ou vou numa festa, ou vou não sei o quê, dá para compensar. Tudo, né? E aí a gente vai levando até uma hora que acontece algum tipo de ruptura, né? Então, assim, sem também desvalorizar todo mundo que tá lá, porque eu era uma delas até ontem, né? Mas eu acho que se a gente tivesse mais
informação e divulgação de outras possibilidades, a gente não caísse tão Claro, facilmente nesse claro. discurso, né? Acho que, Então, não sei. é importante aqui, mas é o seguinte, quem está escutando, a gente não quer ser mensageiro de pular do seu trabalho e venha ser feliz. Não existe isso. Exato. Hoje, se eu Cada tiver. um sabe o seu caminho. Exatamente. Eu vou falar uma coisa assim. Hoje, se eu tiver que voltar para o mundo corporativo, porque, sei lá, tem preciso muito ganhar dinheiro, não estou conseguindo nunca meu caminho, você, cara, eu vou voltar. Mas eu sou uma pessoa completamente diferente depois da experiência que eu tive. Eu não sei, já são 7 anos da minha vida, né? Tá fazendo esse mês. 7 anos da minha vida longe do mundo corporativo, cara. Quase um ano, assim, um pouco viajando, o outro o dono de casa, um ano como dono de casa, completamente assim, fazendo só cuidar da minha filha, foi um ano só cuidando da minha filha. E todo o resto, continuando cuidando, mas fazendo outras coisas, com outros projetos. Né? Se eu tiver que voltar alguns dias, eu volto. O lance não é estar no mundo corporativo ou não. Se não estar no mundo corporativo, você tem uma vida fora daquilo. É uma forma de pensar. Tipo, é entender que aquilo ali é uma parte do. Acho que o lance é o que de fato você quer na sua caminhada. Assim. As, tem um amigo meu que ele fez o sabático, fez um sabático, voltou para o trabalho e, cara, ele está praticamente reforçando comportamentos que ele tinha antes, né? Uhum. De perder os eventos de família por conta do trabalho, deixar de cuidar da saúde por conta do trabalho. Aí já, a fisionomia dele já muda, cara. Já mudou, já tá mais pesada, sabe? E isso é o que eu acho que comigo, acho que não tem mais, não tem mais como voltar, Espaço. não tem mais espaço. Porque, assim, além de tudo, eu tenho 2 crianças em casa que me acompanham. E eu preciso chegar em casa com energia boa, sabe? Para eu poder, porque elas são o que mais importam para mim. Então, se eu chegar em casa depois de um trabalho, 7 horas da noite, 8 horas, puto, e descarregar nelas, eu tô errado de novo. Que eu acho que é o que eu faria se eu tivesse continuado. Eu não sei que merda ia dar, mas assim, eu não imagino o pique que eu tinha de ter a minha filha e, sabe, deixar de ter a conexão que eu tive com ela, sabe? Eu não estou falando também para a pessoa, pelo amor de Deus, sério, mas eu tinha uma vida muito estressante, muita coisa. Eu não sei como é que eu faria, assim. Eu acho que ia ter alguma ruptura ali também, sabe? Que bom que foi antes, porque eu tive tempo de não estar mostrando nada para ela. E aí eu queria voltar pro causo pra gente pegar esse fio da meada aí. Aí Liz nasceu. E aí? Aí ele nasceu, aí cai tudo cabeça para baixo, né? A maternidade ela acaba sendo um grande portal, eu acho, para muitos homens, para poder acessar essas coisas que a gente coloca dentro do porão, né? Então, assim, gente, é, a gente nasce, eu costumo falar isso, a música fala isso, não falou. E eu que nasci de pai e mãe, deixei para trás uma metade. Na prática, nós nascemos com o feminino e o masculino, né? Parte de pai e parte de mãe. E a gente pega tudo que a gente recebe de afeto, de cuidado, que geralmente, historicamente, nossa sociedade tem mais da nossa mãe, e deixa de lado, porque a gente tem que performar um outro papel. Então, quando eu ganhei a atriz, eu consegui acessar isso de novo. Coloquei nesse lugar de ter afeto, dar afeto, receber cuidado. Então, é aquele negócio de tô chorando porque, poxa, o papai chorou, mas parece que eu entro num um passe livre na masculinidade quando você entra ser pai. Você pode chorar, porque é pai de menino. Você ganha autorização, agora pode, agora pode. Ganha autorização, agora pode, mas olha só tem um ano, 2 anos, depois é viadagem de novo, entendeu? E, de certa Que forma, horror, né? infelizmente é isso. De certa forma, acessar isso foi muito bom para mim. Foi uma espécie de desatar o nó, de tirar aquela armadura que eu falei. Sabe? Então, quando eu entrei, eu falei, cara, eu sou bom nisso. Isso eu nasci para eu nasci para ser pai. Aí foi toda a mudança que acabou estimulando o meu trabalho, né? Porque quando
tornei pai, eu já queria lançar minhas músicas e me reconectar com a arte. Eu falei, cara, quero falar sobre isso, quero falar sobre esse lugar do homem sendo pai. Só que falar de paternidade também é falar de masculinidade. E cada vez mais eu fui estudando também a forma como a gente exerce as nossas masculinidades e fui usando isso dentro da minha arte. Seja através das músicas, né? A própria música Cansei de Ser Homem, é isso, né? Então, cantando, falando, não cantou ainda. A literatura, me encontrei com a literatura infantil, aí, então tem toda o livro para falar de paternidade, para falar de masculinidade, por formas que eu poder usar a minha arte para tratar o tema. Então, eu posso dizer que a paternidade ela me fez enxergar o meu propósito com a arte. E hoje eu acabo misturando tudo, né? Quando eu vou fazer uma palestra sobre masculinidade, sobre assédio, sobre paternidade, eu acabo levando a música, acabo levando a poesia. Eu vou misturo um bolo só, sabe? Então, eu posso falar que a Edith foi um grande divisor de águas na minha vida, assim. Um monte de coisa veio junto, né? Se eu estou revendo a minha paternidade, minha masculinidade, eu vou rever também a forma como eu me relaciono com as pessoas e relaciono com a minha companheira. Então, minha relacionamento está muito melhor hoje do que a área que acompanhou todo o meu burnout, que acompanhou minhas piradas, minhas cagadas. Então, acho que hoje talvez seja a melhor fase da gente junto, tá? Por mais que a gente esteja mais cansado. Com duas crianças. Enfim. E rever também a sua relação com você mesmo, né, Má? Porque é isso, se permitir chorar, se permitir baixar a guarda, né? Não ter que cumprir esses protocolos todos de deverias e de tem o quê. Isso é muito bom. Eu ainda tenho vários, porque assim, é impossível falar que eu não tenho. Né? Isso aí é uma missão de vida inteira de vida, né? Mas é muito bom, cara, é muito bom. Eu estava falando isso ontem com um amigo meu. Eu só fui ter um amigo assumidamente homossexual com uns 30 e poucos anos. Aí, eu por não aparecer, com certeza tinha coisas dentro do meu consciente e inconsciente que me afastavam. Sim. E hoje eu tenho um amigo e a gente se inscreveu num curso junto de palhaçaria. Então, eu vou me tornar um palhaço. E a gente estava conversando isso ontem, que para mim é muito simbólico acessar isso, que a palhaçaria ela acaba sendo também um autoconhecimento, uma atividade bem profunda, com o meu amigo assumidamente gay. Né? E eu com ele, a gente escreveu música juntas. Claro que hoje tem muita coisa para eu tirar ainda da minha caçamba. Só que ele foi um divisor para mim também, sabe? Sim. Então, talvez, se não fosse a paternidade, se não fosse isso, talvez eu não estaria nesse lugar que eu estou hoje. Então, poder abraçar, beijar, falar, chorar, isso aí é bom demais, cara. Quem não sabe que tá perdendo? Vem pro lado de cá, gente, tá bom? Vem pro meu Joga mundo. que a água tá quentinha. Cara, muito bom. Mas, Márcia, quando você fala, eu falo que hoje, né, se eu conto a minha história, você conta a sua história, de trás para frente, parece que foi tudo muito planejado, muito organizado, muito pensado, estruturado, né? Que hoje você tá... Mas como é que foi isso, assim? Como é que entrou a música de volta, voltou, na verdade, né? Como é que os livros, a escrita e toda esse reencontro com o artista Marcelo, que estava lá, abandonado, assim... Você já falou da Liz, óbvio, mas não, eu imagino que não tenha sido uma linha, né, assim, início, meio e fim e tal. Em que momento, como que você se percebeu que você falou assim, cara, é isso, agora eu vou, isso tá tomando corpo e é isso que faz sentido para mim? O momento que eu percebi foi depois de nascer, quando eu comecei a escrever, isso até falo no meu TED, né, que é a primeira música que eu escrevi do meu trabalho foi Beijo Bom. Uhum. E Beijo Bom é uma música sobre o meu dia a dia como dono de casa, porque eu chegava para as pessoas, eu que já fui de multinacional, já tive um cargo lá que não sabia nem falar o nome do meu cargo, que era inglês e grande. Quando eu começava a falar para as pessoas que eu era dono de casa, ninguém entendia nada. E assim, nitidamente olhar, né, preconceituoso, caraca. Então eu quis escrever sobre isso. Quando eu escrevi Beijo Bom, eu enxerguei que eu podia me reconectar com uma missão. E quando você enxerga com uma missão, fica tudo mais fácil.
Uhum. O que pouca gente sabe é que quando eu saí da empresa, comecei a gravar um monte de música antiga. Eu tenho música gravada que ninguém nunca viu. Só que há músicas, são músicas que já não me representam. Para mim, assim, curtir, estão lá. Tem uns rock and roll bravos, solo de guitarra. Pô, maneiro, Bem assim. nervosos É minha daquela bola, época, né? Tipo assim, muito maneiro mesmo, sabe? Só Uhum. que no que eu falo, cara, não tem sentido nenhum. Porque não sou eu, mãe. Assim, serviu É. pra mim porque foi a minha forma de me expressar naquele momento. Mas hoje não é mais. Uhum. As pessoas ficam assim, tem gente que me procura, fala, eu acho que eu vou fazer você. Porra, isso aconteceu demais. Eu sempre desenhei, eu quero agora. Assim, assim, na prática, eu falo, todo mundo tem uma veia, um hobby que gosta muito. E eu acho que não necessariamente esse hobby tem que virar o seu emprego. Você pode tratar com uma outra coisa, sabe? E não é, eu não sou um incentivador de larga tudo e vira pra música. Uhum. Não, eu vou, Uhum. cara, a música é muito difícil, tá? É. É. Foi muito chocante eu entrar no mercado da música pra mim. Muito. Porque, eu dando exemplo, eu comecei, eu falei, cara, tem que ganhar um dinheirinho. Né? Eu fui manter uma banda de baile, comecei a fazer banda de baile. Cara, com músicos maravilhosos que tocaram comigo e que, pô, pra ganhar merreca, sabe? E eu ainda pagava bem, porque eu queria ser um agente de mudança daquele meio, assim, não pagava mal. De remunerar pelo menos justamente todo mundo que tava ali, né? Aí tem, tu sabe da história do. Acho que essa aqui vai legal contar. O meu fim da meada, que eu falei assim, cara, não vou, eu vou pela música, mas não vou fazer mais banda de baile, porque pra mim já também não faz sentido. Uma vez que eu saí, fazer um show, cara, me contrataram de uma quinta-feira para fazer um show no sábado, me pagaram uma grana boa, assim. Eu fui ver uma galera para tocar. O cara que tava tocando comigo, o baixista, ele já foi um ganhador de Grammy, sabe? Muito. E aí cheguei lá para tocar, a fulana faz um ano. Eu falei, pô, me chamaram para aniversário de criança. Pô, mal repertório, né, de baile assim que eu tinha, né? Falei, pô, me chamaram errado. Poxa, gente, é aniversário de criança? Não, não é aniversário de criança, não. Porra, é essa, cara. Aí chegava na festa, assim, tudo liberado, aqueles camarões gigantes, assim, uísque. Cara, no final das contas, vem a aniversariante da cachorrinha. A cachorrinha, aniversário da cachorra, era uma mansão total, tinha os carrões lá, que não sei nem o nome. Aí eu falei, cara, eu olhei pro cara, o cara do Brave me olhou, né, olhou pra mim e falou assim, pô, Marcelo, eu tenho 30 anos de música, essa eu nunca vi. Aí ele ria, ele fazia um show rindo, assim, ele super se divertiu, foi muito maneiro. Só que assim, por que eu tô te falando isso? Não tem, o outro caminho não vai ser fácil, cara. Eu tentei ser trader, falei, deu um nível, estresse, aí o É. burnout vai imperar. Aí tirei. Banda de baile, tirei. E aos poucos fiz algumas outras coisas, consultoria, cara, na prática. E eu me encontrei hoje, depois de um tempo, assim. E hoje, não hoje, mas Uhum. recentemente que eu consegui unir as coisas. Unir a arte, unir alguma coisa que me dê grana, que me sustente, um projeto que eu acredite. E é muito difícil. Mas a gente não vai fazer, a gente não vai conseguir fazer isso sentado no sofá. E às vezes também é muito bom planejar, mas assim, eu acho que tem coisa que você tem que sair do sofá para você poder esbarrar em outras coisas. O próprio conceito da serendipidade, É. de você, cara, você vai fazendo e vai mudando, vai enxergando, né? A literatura infantil entrou na minha vida completamente sem querer. Foi um amigo meu que perguntou, cara, pô, já canta, é bom de contar história para as crianças, faz um livro. E hoje é uma das coisas que eu mais curto fazer. Estou com um big projeto de literatura infantil. Enxerguei um propósito dentro da literatura infantil para ter do lado do meu trabalho. Enfim, a gente nem sabe, às vezes, por que a gente faz as coisas, mas depois as coisas se conectam. Sabe? O lance é a gente sabe tirar a bunda do sofá, né? A gente só É. vai fazer, só vai entender fazendo. Tem duas coisas assim, Max, que você falou que eu acho que também fazem muito sentido e que eu acredito, né? Que eu compartilho. Acho que a gente não é uma coisa só, né? A gente tem várias expressões da gente mesmo, né? E quando a gente coloca
em um trabalho, em uma carreira, né? Um caminho, toda a expectativa de satisfação, de preenchimento e tal, não faz sentido, né? Primeiro porque a gente tem vários aspectos na vida, né? Eu acho que tem de pai, é de marido, é de, sei lá, empresário, músico, escritor. A gente tem várias facetas dentro da gente mesmo. Tem fazendeira, tem, né, escritora, tem tudo dentro da pessoa. E a gente não se permite, ou a gente fica querendo se enquadrar em um caminho, para poder falar o que a gente é, como se a gente precisasse definir para os outros Exatamente. quem a gente é, para a gente ser alguém. Então, assim, se eu não defino quem eu sou para os outros de uma forma fácil, assim, em uma linha, ferrou porque eu não sou ninguém. Então já começa aí que, para mim, começa a bagunçar aí, né? Então, assim, cara, não tem essa uma linha que eu consigo me definir, sabe? Acho que tem várias experiências, e ainda bem que agora existe um termo que está sendo mais aceito no mundo corporativo também, que é a ideia de portfólio de carreira. E aí a galera está um pouco saindo do armário nesse sentido também, de falar assim, bom, então tudo bem se eu tenho várias experiências, tudo bem se eu não sou uma coisa só, se minha carreira não é linear, etc, etc. Então, assim, acho que tem esse aspecto para mim é importante. E outra coisa que você falou também, que eu acho fundamental, né? Como que a gente vai saber o que a gente gosta e o que a gente é bom e o que a gente pode fazer se a gente não testar, né? Se a gente não se permitir errar, se permitir explorar possibilidades, experimentar possibilidades e, dar a cara a tapa mesmo, e ver, dar errado, tentar voltar. Né? Essa coisa de ter que fazer um negócio para dar certo já começa errado. Porque não é para dar certo, né? Eu acho que assim, quando eu vim cuidar daqui da roça também, eu não sabia se era de comer ou passar no cabelo, eu não sabia o que era dar certo aqui. Eu precisava aprender para conseguir tomar conta, para minimamente. Cara, eu tinha que cuidar, não tinha outra pessoa para cuidar, né? E aí as coisas vão se desenrolando, você vai construindo uma rede, vai conhecendo gente que você nunca imaginou por conta disso, você vai, né? E se conhecendo dentro disso. Né? Não, é aquilo, né? Às vezes vai ter uma situação que vai te empurrar para você se jogar, vai ter uma ruptura, né? Burnout, é um luto de uma pessoa que perdeu. Mas eu também reconheço que tem muita gente que não tem a opção muito difícil, assim, a pessoa tem, sei lá, tem 3, 4 filhos para criar, trabalha longe, tem uma outra condição, isso é importante a gente falar para essa pessoa ser. Só que assim, a mudança tem a ver muito com o que te deixa, de certa forma, feliz. Assim. Feliz não precisa ser nem necessariamente de trabalho. Eu tenho uma amiga minha que ela acabou de sair do trabalho para ir para um outro, que teoricamente tem menos, ela gosta menos de fazer, só que é um trabalho que está dando para ela uma qualidade de vida e ela precisa muito estar perto da filha dela. Então, eu perguntei, como é que você está? Você está bem? Cara, melhor coisa que eu fiz. Porque o trabalho, ele é uma eu brinco assim, minha filha desenhando um papel, sabe? O trabalho vai ser um desenho, vai ser um espaço daquele papel, é um personagem. Então, só que a gente, na verdade, a gente equilibra a gente equilibra esses outros personagens, esses outros pesos, essas outras coisas nossa, a saúde física, a saúde mental, a nossa família, enfim. E ela falou, cara, eu tô cuidando da minha filha, ela tá precisando muito de mim. E é isso, cara. Você tem que entender que vai te deixar feliz, assim, melhor. Sabe? Vai ter hora que tu vai estar precisando muito de grana e tu vai aceitar a situação A e B, C, tem que ter resiliência, paciência para poder chegar no lugar. Vai ter outra hora que você vai estar com esse lugar mais resolvido, mas outros não, e você, enfim. O lance é aceitar essa mudança. Né? Acho que a grande dificuldade que aprisiona a gente é esse medo de mudança, essas coisas que a gente constrói na nossa cabeça. Só tem esse caminho, eu preciso disso, isso vai me dar A, B ou C. E esquece de olhar pra gente. E são vários pilares, né? Mas assim, eu hoje estou em construção de vários pilares, mas eu tenho muito claro que os pilares que eu tenho hoje
são muito sólidos, né? Então, assim, os outros eu consigo administrar e correr atrás, né? Tipo É isso. assim, né? Mas eu tenho saúde, eu tenho qualidade de vida, tenho integridade, né? Então tem outras questões. Mas eu quero voltar lá no começo que eu te perguntei que mundo você quer construir. E eu queria que você contasse esse mundo que você já está construindo aí com os livros e com seus projetos. Conta como tá isso. Bom, eu acabei assim, o que eu tenho, o caminho que eu segui na arte é o caminho que é para construir esse mundo, né? Tem gente que chama de artivismo, sei lá, enfim, tem várias palavrinhas bonitinhas. Mas eu acabei que eu acho que eu achei um espaço que é a minha música ela já falava para gente adulta sobre paternidade, sobre masculinidade, só que sobre saúde mental. Uhum, Só que eu entendo que tem um trabalho de base, né? uhum. Quando eu entendi o trabalho de base, eu fui olhar para a base e vi que pouca gente ali, sabe? E vi uma dificuldade de trabalhar na base. O que é trabalhar na base, para quem está escutando a gente? Assim, eu passei a fazer rodas de masculinidade com um adolescente, eu passei em várias contações de história, né? Colégios municipais, comunidades, crianças que não têm contato com o autor, nunca tiveram contato com o autor, elas ficam enlouquecidas, fazem assim, cara, que vai vir um autor fazer uma contação, eu vou conhecer um autor de um livro. Que E, é você virar uma referência de um caminho para o thriller cara, também, né? você vira tipo Olha que. popstar. E a criança sabe, pra você ter uma ideia, isso aconteceu essa semana agora. A minha filha mais velha, Liz, ela está de férias, ela foi numa colônia de férias. Então eu deixei ela um dia da semana, estava precisando de trabalho. Eu deixei ela numa escola. Aí eu fui deixar a escola. Quando eu cheguei lá, um menino, cara, o menino devia ter uns 6 anos, ele olhou para a minha filha e falou assim: Você estava na contação de história do colégio tal, 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 tal? Aí minha filha, não lembro, ela me diz super igual a mãe, esquece. Pô, não. Eu falei, opa, eu escutei. Eu falei, tava assim, filha. Foi naquele dia que não sei o que lá. O garoto olhou pra mim, você que tava contando a história. Cara, sem sacanagem, devia ter umas ele 200 lembrou. pessoas na sala. Isso aconteceu essa semana agora. Devia ter umas 200 pessoas na quadra do colégio. Ah, era um sábado, então era um dia que os pais levaram as crianças para contar os filhos. Super, né? Muito legal. E a gente contou uma história sobre família. E a Liz não ficou do meu lado, ela ficou do meu lado só no final. E eu quase não levo minhas filhas, né? Porque eu acabo que eu sempre faço as contações de dia de semana. Então, levei a Liz, o cara lembrou, o garotinho lembrou de mim e da Liz. Assim. Então é uma coisa que a gente não tem nem ideia. Marcou, né? É, Como impacta. sim, e tem muitas coisas. Você vai contar uma história e, sei lá, ver um garotinho que te agarra do começo ao fim. Aí você, pô, ele tá precisando, aí você abraça, você acolhe e tal. Aí depois fica sabendo que o menino é vítima de violência, né, pro pai de escola. Então, assim, a gente é muita história. Aí essas contações, essas rodas acabaram me mexendo muito comigo. Eu falei, cara, eu preciso atuar aqui e ter uma ferramenta para atuar aqui. Então foi as músicas, né, como eu já faço, né? Então, Cansei de Ser Homem, a primeira vez que eu apresentei que esse centro Cansei de Ser Homem, perdão, as primeiras vezes, foram 2 vezes antes de eu lançar. Uma foi numa palestra e a outra foi numa roda com meninos, adolescentes, né? 15 anos, 16 anos. E o tema da roda foi discutir as coisas da música, que fala de vários temas, várias coisas dentro de cada frase. E aí eu falei, pô, mas aí eu tenho que ir para criança também. Hoje a gente está lançando, eu, Marcelo, junto com outros autores, a gente está lançando uma coleção que a gente está chamando de Coleção Humana, coleção para meninos antimachistas. A gente está levando esses temas para a criança de uma forma leve, de uma forma lúdica, né? E para quem está escutando, né, eu tenho recebido muita mensagem assim: essa galera da ideologia de gênero Aí a gente brinca, sinal que está funcionando, né? Sinal que... Tá dando efeito. Mas Tá uma coisa. incomodando, né? Tem uma galera incomodada. Já tem várias mensagens amorosas, acolhedoras. Eu faço Mas, isso. mas assim,
na prática, o que a gente quer é fazer com que a criança, o jovem, desaprenda. Eu não quero construir um castelo em cima da cabeça dele. Eu quero que ele tire sua amarra dele. Por quê? Para mim, não faz sentido eu ir num colégio. Eu sempre dou esse exemplo, porque é o que mais acontece quando eu vou num colégio dar uma contação de história, com as unhas pintadas, por exemplo. Um garotinho, geralmente um menino, né, tem menina também, mas geralmente um menino de 4, 5, 6 anos, perguntar se eu sou homem, se eu sou viado. Uso isso. Você é viado? Tipo? Então, assim, para mim tem uma coisa muito errada na gente, Estereótipos, né? né? Que a gente tem que trabalhar, a gente tem que corrigir. E não é questão de. Não é o pintar a unha. O que a gente de fato tem inteligência emocional. Não é à toa que as mulheres amadurecem mais rápido. Não, a Uhum. mulher conversa mais, a mulher discute, se cuida, se acolhe, tem uma rede melhor. A gente acaba nunca falando sobre nada e vira um monte de bomba bomba relógio. Não à toa o, a, dados de Brasil, né? Os meninos se suicidam 4 vezes mais que as meninas, né? Geralmente jovem, sua grande maioria Expectativa jovem, de vida, né? de vida menor, população carcerária praticamente são homens. Portanto, somos os maiores causadores das violências. Então, assim, a gente está numa sociedade que está doente, está errada, e a gente está tentando criar ferramentas para a gente poder combater isso na base. Está tudo começando, mas eu estou muito feliz. Assim, eu acho que tem um Borogodó e tem um caminho pela frente para a gente poder trabalhar. E achei acho que o caminho de hoje é isso, sabe? Ir no privado, continuar fazendo as palestras, as rodas e tal, mas cada vez mais ir para esse universo infantil, juvenil. Uhum. Uhum. Mas tem esse privado, quando você fala, que são também as organizações, Sim, sim. empresas que querem trabalhar o tema de diversidade, de E, masculinidade, e exatamente. aí querem Assédio. assédio. Essa ideia é a gente falar, ter conversas reais, né? Se eu faço isso com Uhum. adulto, com criança, óbvio, não, né? Mas com Uhum. adulto e jovem, cara, tem conversa real. A Uhum. gente não tem que ficar cheio de dedo para falar, né? A gente tem Uhum. que sentar, criar um espaço seguro e falar. Não vou falar nas rodas, né, de adolescente lá, na Uhum. comunidade, trabalho que eu estava fazendo no Vasco, também, no Vasco. Você vai falar com jovens, assim, são jovens são garotos de 13, 14 anos. Cara, 13, 14 anos já tem muito acesso a muita coisa. Sim. 13, 14 anos, e a gente discute isso, a gente fala de pornografia, fala de sexualidade, fala de vícios, né? Vida, cigarro, droga, fala um monte de coisa. Assim, porque na prática está tudo ali em nossa volta, né? A gente só não criou esse espaço para poder conversar e a gente não discute sobre isso com alguém. E quando a gente cria, a minha esperança, né, é quando a gente fala de saúde mental, masculinidade, esses moleques, cara, eles aceitam, sabe? Estão Tem carentes, né? não, Para cara, poder não, ouvir para ter não. esse espaço para falar. A galera quer falar, sabe? Só que eles não Não sabem. tem aonde, né? Não tem com quem. Aí a capa, tem uma história sobre a capa do livro. A gente está lançando o primeiro livro da coleção, que é As Escolhas de Gustavo. Vai apresentar na Bienal do Rio desse ano de setembro. A capa do livro é um menino. Bienal do Livro do Rio, né? Exatamente, desculpa. A capa do livro é um menino segurando um girassol. E tem uma história sobre esse girassol. Tem um grande parceiro que faz as contações de história comigo, Nando. Teve uma vez, a gente foi fazer uma roda na Mangueira e ele levou um girassol bastãozão, né? desde a raiz, né? Girassol grande pra Uhum. cá. É. Ele levou um bastão. Aí aquele girassol virou o bastão da roda. Quem falasse tinha que segurar Segurar o o girassol. girassol. Aí no começo, óbvio, né? Pô, dois adultos lá, um casal gay, esses caras aí, com girassol. Aí começaram as piadinhas, né? Ô tio, não sei é isso, aquilo, ó. Vou segurar a direção na. No final das contas, deu uma hora. Deu uma hora. Tava todo mundo segurando o girassol e falando, e acabou. O girassol não era mais um problema, sabe? E não só não era um problema, que tava todo mundo querendo chegar e falar. Então, assim,
é muito isso, assim. Eu acho que essa molecada, eles estão abertos, sabe? A gente, e eles vão receber vários estímulos, recebem estímulos. Agora, por que não ser um estímulo bom, sabe? Não vou conseguir converter todo mundo, mas pô, se eu conseguir levar um para o nosso lado, já estamos bem, já estamos felizes. É Tá isso. no lucro. Estamos loucos. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você queria falar ou que a gente não falou? A gente falou. Cara, a gente fala muito, dá vontade. Não, mas é que parece que dá para mais umas 3 horas de podcast. É. Não, causa tem um monte para contar, se deixar. Eu acho que, né, pensando aqui, falando como ponto importante, só acho que como a gente está falando algo que é perto do Dia dos Pais, né? Eu falei muito sobre a paternidade, como a paternidade me transformou. Né? Eu não vivi a paternidade dentro do mercado corporativo, mas eu vivo a paternidade fora dele, né? E vejo, por exemplo, nas como é que é, adaptações de creche, nas aulas de natação. Né? Eu tenho notado, da minha primeira filha para a segunda, que mais homens têm assumido esse papel. Eu acho que a gente está nessa mudança da sociedade, mas tem um caminhão de coisa para mudar. Eu acho que é para o pai que está lá dentro desse mundo, né? O filho ele é uma mudança. Esses primeiros 3.000 dias de bebê, né? 1.000 dias de criança, eles são muito importantes. Eu acho que a gente não demora a gente entender e para quem está, né, recebendo os estímulos desde o começo, né? E o homem não cuida, né? Demora a gente poder para a gente poder perceber que a gente tem que ter esse cuidado, que a gente vai perder muito se a gente não deixar aquela reunião para depois e para poder cuidar da criança, sabe? Eu acho que o mercado de trabalho valoriza muito pouco isso. Então, geralmente é a mulher que vai sair mais cedo para poder fazer alguma coisa. Então, para quem está dentro, encare a paternidade, maternidade, como uma mudança do seu trabalho também. Se a empresa não consegue te acessar isso, considerar isso, não mude de empresa, que ela está errada. Não. Certo? Nós somos humanos e a paternidade, além de tudo, ela vai te capacitar. Porque, cara, ser pai você não botar mais nada no currículo. Bota, sou pai, sou mãe, acabou. Tem 1 bilhão de associações de soft skills e coisas que vem com essas palavrinhas mágicas. Assim. Então, é isso. Fica a mensagem para a papaizada aí da galera. E assim, a gente vê, você falou, eu me lembrei, né, de um casal amigo, minha comadre, que foi mãe, foram pais na Noruega, né? Eles foram trabalhar lá e acabaram tendo a Bel e o Jonas lá. E eles têm o mesmo tempo de licença paternidade e maternidade, né? É o mesmo tempo de ausência equivalente. E é isso. Sai para buscar da mesma forma na escola, né? Você tem que ir ao médico, os dois têm a mesma flexibilidade. E aí, assim, porque a Noruega, por isso, aquilo. Não, eu acho que tem muito a ver também com tudo isso que a gente está falando, né? De o pai não é o que cuida. Não, o pai é o que cuida, né? E aí, eventualmente, o pai que cuida vira um herói. E não é por aí. Deus me livre. Pai, é o pai. Fala sério. Nunca chame. Ouvinte, nunca chame ninguém de pai. É um absurdo isso. Fica a dica. Fica a dica. Né? E glorificar esse homem que participa e faz, né, o papel dele como pai, né? Afinal de contas, a gente tem um pai e uma mãe. Logo, cada um tem o seu papel e o seu espaço e a sua contribuição, né? Então, do nosso lado, como mulher também, e eu falo muito, a gente já falou várias vezes sobre isso, acho que tem um aprendizado, um desaprendizado nosso também, né? De muitas vezes a gente ocupar esse lugar de fazer tudo, de fazer as funções femininas que nos foram ensinadas, né? De cuidado, e não dá espaço, porque também se não é do jeito que a mulher quer, tá errado. Isso é muito comum, né? Que também tem esse aspecto de mas não faz direito, não faz isso aqui. Cara, faz do jeito do pai e tem o outro jeito que é o jeito da mãe e tá tudo certo, né?
Então, acho que também tem uma coisa da gente desaprender e deixar esse espaço compartilhado de verdade. Porque a gente traz também, e numa das rodas que eu participei com vocês, eu falei sobre isso também, né? As rodas são maravilhosas. Eu falei sobre isso, da gente também ter esse letramento dessas masculinidades que afetam, porque a gente reproduz, né? A gente reproduz na educação, a gente reproduz no comportamento, a gente reproduz anuindo e concordando com contextos que não são adequados, ou os melhores, ou os mais respeitosos. Então, eu acho que é tão fundamental esse trabalho que você está fazendo e vocês, né, como coautores do livro e o grupo, enfim, que está fazendo o trabalho, o seu sócio, todo mundo. É tão fundamental porque é a partir dessa relação e desse se permitir ser diferente, homens e mulheres, para a gente recombinar um novo tipo de relação, né, Mar? Que seja bom para todo mundo. Mas ser diferente eu acho que tem, assim como a mudança do trabalho, tem medo, né? Você vai ter muita gente dizendo o contrário, no sentido disso, né? Julgando, né? Então, assim, mas é preciso também, né, ter a coragem de mudar. É isso. Mudança, seja mudança profissional, mudança pessoal, mudança que é necessário mudar. A gente aprende muito tempo que seja como, né, o homem ou a mulher, né, as raízes do machismo, do patriarcado, enfim, assim como dentro do ambiente de trabalho a gente aprende o que a gente precisa ter para poder ter o sucesso. Nossa cultura de trabalho também valoriza muito isso. Acaba ter exceção de coisas, né? Mas, então, assim, tem que ter coragem para mudar, mas é necessário também. No final das contas, é o que a gente vai levar dessa vida, né? As relações que a gente tem, o que a gente quer para ser feliz, enfim. Esse é o caminho. É isso. É isso. Obrigado pelo papo. Agora você vai cantar? Não! Você pode cantar, né? Antes de dar a palhinha da música, eu queria te desejar um feliz Dia dos Pais. Obrigado. Um beijoca, Ari, Liz, Juju, todo mundo. Que te dão esse título, né? Que te presenteiam com esse título. E a todos os papais que estão ouvindo, aos papais presentes e ausentes, seja onde eles estiverem, né? Que a gente está aí por conta deles também. Então, obrigado, tá? Agradeço pelo bate-papo. Um beijo a todo mundo que está ouvindo também. Feliz Dia dos Pais para vocês. E foi um prazer estar aqui para a gente poder conversar. Sempre me foi dito o que fazer. Ou devia usar o que eu poderia dizer sem nunca. Eu segui a risca, a tradição. Usei toda a minha força pra esconder minha emoção e não chorar. E aí, fui aprendendo a brincar que engoli minha verdade. E eu, que nasci de pai e mãe, deixei pra trás uma metade. Se isso é ser homem, eu cansei. Eu quero mais de mim, cansei de enterrar tudo o que me passou. Cansei de calar a minha dor. Cansei de machucar que não tem nada a ver. Cansei de ser e de fazer sofrer. Cansei, quero vingar. Eu farei vingar o meu amor. Eu farei vingar o meu amor. Maravilhoso. Beijo, vamos dar um beijo. Obrigado, Tamara. Beijo a todos que não escutou ainda, vai no Spotify, Deezer, YouTube. Não sei se é nome Marcelo Correia, vocês podem achar também pelas redes aí do Instagram, Facebook, o Marcelo Correia. Tá? Um beijo a todos, pessoal. Beijo. Esse foi mais um episódio
para inspirar a construção de mundos que queremos ver e viver. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições, @De Rosa Edições.